A paz, pessoal! Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do Clubão, do canal do Clubão. Meu nome é Jonas, faço parte do NAI, estou aqui com meu amigo Gabs, eu sou missionário da Mocidade para Cristo do Brasil, aqui em Brasília, e eu tenho o cuidado dos líderes de clubinho que estão nas escolas e universidades por aqui no DF. Pessoal, estamos aqui nesse segundo vídeo. O nosso intuito nele é conversarmos sobre como abrir, como manter um clubinho aberto. E o que é um clubinho? Aqui em Brasília é uma palavra muito conhecida, o que é o clubinho. Em outros estados, algumas pessoas chamam de intervalo bíblico, intervalo com Cristo. Tem vários nomes. Só que o intuito, a essência é a mesma, que é uma união de jovens cristãos que se reúnem na escola ou na universidade para falar de Jesus para outras pessoas e também para se fortificar na fé também. Então, pessoal, o nosso intuito nesse vídeo e com esse canal também é darmos subsídios de como uma pessoa abrir e manter e fazer com que um clubinho seja mais organizado, de fato consiga exercer o seu propósito de forma plena. Amém? Resumindo, é uma tentativa da gente dar alguns passos para como você começar a cuidar, né, a criar um clubinho. E crente que se preza começa pela oração, né? Então, você que não tem o ânimo, né, de orar pela sua escola, porque você não suporta aquele lugar, e você que é um líder, um cristão que senta no fundão da sala, antes de você orar pela sua escola toda, comece orando pela sua sala de aula, né? Transforme aquele desânimo de segunda-feira pela manhã numa motivação para orar por cada um dos seus colegas que estão na sala de aula ali. Chega mais cedo, quando a galera estiver chegando na sala, você começa a orar por eles, né? Pedindo ousadia, pedindo que o Senhor derrame amor no seu coração, para que você consiga amar os seus colegas. E isso é um primeiro passo super importante para que o clubinho dê certo para além disso. Ótimo. E o segundo, pessoal, que a gente faz, pelo menos aqui em Brasília, é o quê? É conversar com os pais. Conversar com os pais e também conversar com o seu pastor, conversar com o seu líder da sua igreja. Por quê? Eu não fiz isso quando comecei a liderar há muito tempo atrás. Mas por que eu não fiz? Porque eu não sabia. Eu só comecei. Mas assim, hoje eu vejo que é interessante, é importante, é essencial que você converse com seus pais, se eles forem crentes, está bem? Por quê? Porque se eles não forem crentes, eles não vão entender a importância disso. Mas se seus pais forem crentes, eles precisam saber disso. E também o seu líder espiritual. Por quê? Porque uma pessoa que vai começar a falar de Deus na escola ou na universidade, ela vai meio que estar mexendo no ninho onde Satanás está. E aí, uma vez que você começou a orar, que você teve essa ação, né, de oração individual, agora a gente quer que você tenha uma ação individual, de você começar a fazer uma coisa. Começa com uma pessoa, né? Aproveite essas oportunidades múltiplas que a escola tem para você agir de maneira intencional e começar a se fazer conhecido dentro da escola como um cristão que quer ser relevante, que quer mostrar Jesus através de si, né? Até porque, muitas vezes, a pessoa, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe que tem que falar de Jesus na escola, só que ela tem vergonha. Eu tinha muita vergonha, você teve também? É super normal, a gente precisa começar, né? A gente precisa parar para pensar que os nossos colegas, a grande maioria deles não conhece Jesus. Então, se você conhece um mínimo do evangelho, você já está muito mais preparado do que todos os seus amigos. E esse ponto do evangelismo é muito interessante, porque eu conheci um clubinho e eram crentes que se reuniam, e eles se reuniam não para evangelizar, mas sim para juntar o pessoal da igreja que fazia parte da mesma escola. Isso é, crentes reunidos em um ambiente que eles poderiam muito bem estar evangelizando, só que eles estavam lá só meio que confraternizando. Toda semana, o fato deles estarem na mesma escola. E eu fiquei escandalizado, porque eles tinham uma estrutura de fazer um clubinho muito estruturado, um clubinho assim, muito bom, só que eles não exerciam essa prática da evangelização, que é um intuito do quê? Eles são divididos em duas essências. Quais são? O evangelismo, que é de fato levar o evangelho para as pessoas que estão na escola, professores, servidores, professores e os estudantes, e também o desenvolvimento dos crentes que lá estão também. Porque não sei você, mas no clubinho que eu fazia parte, que é o NAI, que eu ainda faço parte, foi lá onde eu trouxe minha primeira palavra. Legal. Foi lá onde eu tive a primeira oportunidade. Sim. Onde as pessoas terão
a primeira oportunidade de falar, de cantar. Né? E aí já fica a nossa próxima dica, que é procure crescer junto com outras pessoas. Então mobilize seus amigos cristãos, assim, sabe? Seja a pessoa mais empolgada em compartilhar essa ideia. Cara, vamos começar um negócio de Jesus aqui na nossa escola, sabe? Comece a fazer reuniões de oração com os seus amigos, né? Lembra que 2 pessoas já formam um clubinho. Você pode começar com 2 pessoas. E não espere a maioria das pessoas para começar, né? Só comece. O ano passa rápido, né? Então seja intencional nesse processo, quando você reunir os seus colegas. Marca encontros específicos de oração, faz uma lista de oração, uma lista das pessoas que vocês sabem que não conhecem Jesus, ora nome por nome da escola, né? E tenha um tempo com seus amigos para vocês estarem em Jesus. Eu me lembro de Jesus conversando com os seus discípulos, seus amigos, em Marcos capítulo 3, que antes de enviar os discípulos, Jesus chama eles para estarem com ele, né, para permanecer em Jesus. Então lembrar que o primeiro chamado para o evangelismo é para Cristo. A gente precisa estar em Jesus primeiro, para depois a gente compartilhar com os nossos amigos e com aqueles que a gente quer que conheçam Jesus, a experiência que nós estamos tendo com Jesus Cristo. Então, de fato, procure pessoas que estejam com você e que professem a mesma fé. Sim. Então, tome muito cuidado, pessoal. Aqui no NAI, lá no NAI, melhor dizendo, a gente já passou por muitas situações onde pessoas que não eram evangélicas estavam muito empolgadas com o NAI e queriam ajudar. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal, porque o intuito de um clubinho saudável é que ele professe totalmente o que a Bíblia diz. Então, se uma pessoa não é evangélica, ela precisa participar, ela precisa estar lá no clubinho, ela precisa receber. Só que ela não pode estar na direção, ela não pode estar na organização, porque o intuito de um clubinho é ser criado e ser algo perene, para sempre. E daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, dificilmente você terá acesso ao clubinho que você mesmo foi utilizado para criar. E se você não tomar cuidado com essa base, que de fato delimite o exercício de pessoas que não são evangélicas na organização, se você não tomar cuidado com isso, muito provavelmente daqui a alguns anos você vai voltar no seu colégio e vai ver que o seu clubinho, que anteriormente era uma bênção, as pessoas ouviam de Jesus Cristo, ele virou meio que um grupo ecumênico. E isso é tão importante porque até agora você só está se reunindo com seus amigos que estão orando pela escola, querem evangelizar na escola, mas agora a gente quer levar vocês a amadurecer a identidade desse grupo, que é transformar esse grupo de amigos em uma equipe, né? E agora vocês precisam servir, vocês precisam começar a se organizar. Você conhece os seus amigos, você sabe quem tem dom para cantar, quem tem dom, quem tem habilidade de tocar um instrumento, quem se comunica melhor, quem é a pessoa assim, mais sorridente, amável do clubinho, né, do seu grupo ali. Então você já começa a conseguir encaixar as pessoas em funções e papéis. E servir é a melhor maneira de descobrir quem serve melhor em que área. Também vai mudando, sabe? Coloca a pessoa que louva, né, que canta, que toca, para receber as pessoas, a pessoa que recebe as pessoas para compartilhar a mensagem naquele dia, né? E distribui responsabilidade, né? Para que esse senso de liderança, de maturidade, possa ser desenvolvido em todo mundo. E aí você vai abrir as possibilidades tanto para uma equipe quanto para futuras lideranças quando você tiver que avançar. Porque um dia você sai da escola, mas você precisa deixar alguém que permaneça com o clubinho acontecendo. Tem muita gente começa a liderar e meio que tem uma crise. Porque o que acontece? Ser líder de um clubinho é algo um pouco difícil no sentido do ego, porque você começa a liderar um grupo, sendo que uma pessoa jovem, adolescente, ou até jovem, no caso da universidade, nunca passou por isso. Sim. Então é necessário ter esse senso da humildade. Saber que você não precisa ser o melhor pregador, não precisa ser o melhor cantor. Sim. Mas que o seu papel enquanto líder é dar oportunidade para que aquelas pessoas que já pregam bem continuem pregando, mas que além disso, aquelas pessoas que não pregam bem, mas que querem ter a oportunidade de pregar, aquelas pessoas que não cantam bem, mas querem ter a oportunidade de cantar, é o seu papel enquanto líder ajudá-las a se encontrar. Então, qual é o seu papel enquanto líder? De uma forma bem simplificada aqui. Se uma pessoa nunca pregou, sente com ela, mostre com ela como se organiza, uma palavra muito simples, até porque normalmente os clubinhos têm 15 minutos de duração. Se o seu clubinho tem mais de 15 minutos, agradeça a Deus, você é um sortudo. Então a pregação precisa ser muito breve. Basicamente são 5, 7 minutos. Então ajude essas pessoas que querem começar e que nunca fizeram a melhorar. Sim. Tá bem? Então esse é o nosso papel enquanto líder, de uma forma bem simples. E se você acha que você não consegue nem fazer isso, entre em contato com a gente aqui, ou no @clubãobsb,
ou no @MPC Brasília, que a gente tem pessoas que podem acompanhar você e te capacitar a compartilhar a palavra de uma maneira cada vez mais excelente. Então agora você precisa se lembrar que o negócio não tem que estar muito solto, não. Você precisa realmente se organizar. Então você já definiu uma equipe, cada um no seu lugar, mas você está testando as pessoas. Importante agora é definir o dia das reuniões. Qual o melhor dia da semana para você ter a sua reunião na hora do intervalo ou depois da escola, né? Tem gente que varia isso. Minha dica é que menos é mais. A melhor dica que eu posso dar para você é menos é mais. Tenha uma reunião durante a semana que você vai realizar o clubinho, e uma sugestão nossa é que você tenha uma segunda reunião durante a semana que você vai reunir só a sua equipe. Você, a galera que toca, a galera que compartilha, a galera que dá ideia de divulgação, a galera que faz a mídia, que faz foto, para vocês avaliarem o clubinho. É como se vocês estivessem aprendendo a realizar o clubinho a cada semana. Sim. Né? E você vai continuando nessa toada aí. Isso, até porque começar um clubinho não é fácil. Não. No entanto, algo que eu percebo muito, creio que você também deve perceber, os líderes começam muito preocupados, Sim. muito diligentes, assim, preocupados com os detalhes. Sim. E conforme vai pegando meio que as manhas, vai ficando automático, a ponto de depois ele nem mais orar para preparar a palavra. Sim. Meio que ele de um devocional que ele fez e levou. Ele nem teve a preocupação, por quê? Porque ficou no automático. Sim. Isso acontece. Isso que o Gabriel falou, de se reunir com o pessoal que organiza, é muito importante, porque evita da gente estar no automático, que é um dos maiores riscos, é ficar no automático. Então tome muito cuidado com isso, pessoal. Não fique no automático. Tenha essa preocupação de se reunir com os outros líderes, juntamente com você, e conversarem, fazerem propósito de oração. Porque senão os líderes acabam meio que não se tornando mais amigos e conversando apenas sobre coisas dos clubinhos. E não tem aquele tipo de relação fora do clubinho. Então tomem cuidado com isso. Porque se é um grupo de líderes, vocês precisam ser amigos fora do clubinho também. Seja disposto, né, pronto para ouvir também. Pelo menos nessas reuniões com a equipe do clubinho, você vai orar, né? Mas conversa com outras pessoas, peça ajuda, né? Deixe outras pessoas ouvirem o que você está fazendo e alimentar você com boas ideias também. E aí, vamos seguindo. Tão importante quanto você definir o dia das reuniões é você definir aonde você vai se reunir na escola ou na universidade, né? O lugar faz toda a diferença, mas não deve ser um obstáculo. Eu gosto muito de um clubinho que se reúne numa escada da escola, entendeu? Num cantinho ali de uma esquina, né? Então nada tão escondido que seja difícil para alguém ir e encontrar você, né? E nem tanto no meio de todo mundo que seja uma coisa de você ter dificuldade de fazer a reunião ali, né? Então tem um senso de equilíbrio, né? E procura um lugar na escola que de repente tem a ver com a identidade de vocês, onde vocês se sentem confortáveis. O meu sonho seria ter um auditório. Poxa. Lá no NAI. Só que não, a gente não tem. Não tem. A gente tem um quiosque. Faz lá um quiosque. E é uma bênção. Então chegou a hora de você pensar no programa do seu clubinho. O que você vai fazer ali semanalmente com a sua equipe, na hora do intervalo, quando o clubinho reunir. Então, Jonas, nem todo clubinho precisa ser louvor, palavra e oração. Então, as coisas não podem ser assim muito fechadinhas, muito quadradinhas. Isso é importante. Porque um clubinho que é criativo e um clubinho que tem uma variedade de coisas acontecendo é um clubinho que permanece vivo. Então, lembra também que o clubinho não é uma extensão da sua igreja, né? Então, o que acontece na sua igreja funciona daquele jeito por uma razão. Dentro da nossa escola, precisa ter uma identidade própria. Então, seja criativo, traga uma dinâmica, seja organizado, sabe? As músicas que você vai tocar no dia, compartilha com as pessoas antes para elas saberem a letra e todo mundo cantar junto. Pede para alguém trazer uma dinâmica e outra pessoa explica essa dinâmica. Quanto mais variedade você fizer, mais facilidade você vai encontrar para formar o modelo, a identidade do teu clubinho. Só um detalhe que é muito importante nessa questão das variações pessoal, vocês podem fazer o que quiser, só que vocês têm que tomar cuidado para com o quê? Para que de fato seja algo audível. Porque muitas vezes algumas pessoas vêm com algumas ideias que é até interessante, fica até legal na foto, no vídeo. Só que lembre-se, o clubinho é para aquele momento. As pessoas que lá estão, elas têm que escutar muito bem o que está sendo falado. Então uma dica prática para você é você escolher orações, né, palavras dinâmicas que sejam bem centradas, bem fixadas na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Se você lembrar dessas três coisas, obra, ensinamentos e quem é Jesus, você está caminhando num lugar seguro.
Chegando no final do vídeo, a gente quer lembrar você que é muito importante para o cristão ele ser transparente, ele ser público com o que ele está fazendo. Você não precisa pedir permissão para sua escola para você fazer o clubinho lá ou na sua universidade. Você tem o direito de falar do que você crê, né? Se você não está atrapalhando o horário escolar, se você não está atrapalhando alguma dinâmica da escola e a reunião é tranquila, é pacífica, você tem todo o direito de fazer essa reunião. Então avisa que você vai fazer essa reunião, né? Avisa a direção da escola, o coordenador, né? De repente procura um professor da sua escola que seja cristão, para ele ser um aliado teu na realização do clubinho, né? E apresente o clubinho como uma boa ideia, como uma coisa diferente, que vai ser saudável, benéfica para o contexto escolar ali, né? E aprenda a trabalhar nos limites que a escola te dá também, né? A gente não está ali para pregar uma religião, a gente está ali para trazer as pessoas para uma experiência com Jesus, e isso precisa ficar muito claro sobre o que a gente quer fazer. E se você não conseguir ninguém da sua escola, lembra da gente, lembra do Clubão, lembra da MPC Brasília. A gente tem como nosso objetivo de existência apoiar você, estudante, que quer compartilhar sobre Jesus na sua escola. E aí, você que está querendo compartilhar, que está compartilhando sobre Jesus na sua escola, cara, se você puder, pregue cartazes, faz um canal no YouTube, uma página no Instagram, né? Circula nos seus grupos da escola que está acontecendo um clubinho na hora do intervalo naquele lugar, passa nas salas avisando, faça todas essas coisas. Mas eu acho importante dizer que nenhuma ferramenta de comunicação, de aviso brilhante substitui um convite pessoal. Jonas, vamos lá no clubinho comigo? E cada um que fizer isso, que arrastar mais um, vai fazer com que a reunião ali do clubinho seja muito mais orgânica. Tire fotos, porque Verdade. Isso que você vai viver no seu ensino fundamental, no ensino médio, ou até na faculdade, vai passar. E as experiências que você vai ter agora, eles vão te forjar para a sua vida, lá no futuro. Então tire fotos, registre esses momentos para que você não esqueça dessa oportunidade que Deus está te dando. Crie um Instagram, use todas as ferramentas que você tem em mãos, para que de fato você consiga divulgar, e não só divulgar, mas também reter essas memórias. Porque fazer um clubinho, abrir um clubinho, participar de um clubinho, foi uma das oportunidades que, graças a Deus, Deus me deu e eu aproveitei. Ele já me deu várias oportunidades e eu perdi várias. Graças a Deus eu não perdi essa. Então, assim, se Deus colocou isso no seu coração, faça. Porque é uma coisa que eu aprendi, Gabriel. Se Deus me deu algo para fazer e eu não fiz, e eu não querer fazer, Ele levanta outro. Verdade. Então, se Deus colocou isso no seu coração, faça. Porque senão outra pessoa vai fazer no seu local, no seu lugar. Essa é a melhor dica que a gente pode te dar. Comece. Deus está interessado em usar as ferramentas e habilidades que Ele já colocou em você. Deus te escolheu ainda no ventre, né, para você ser alguém, um missionário das nações, né? Mas, se não, na sua própria escola, você garantir que cada jovem adolescente, em cada grupo de pessoas ali da sua escola, tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus através de você. E conta com a gente. E tenha uma certeza de uma coisa: vocês vão errar. Vão errar muito. E não tem problema nenhum errar. Tudo bem. Né? Eu errei muito, você já errou, Gabriel? Também, oxe. Ainda erramos hoje. Então, não tenha vergonha e não tenha medo de errar. Se Deus colocou isso no seu coração, ore, fale com os seus responsáveis e faça. Porque se Deus colocou, Ele vai te guiar, Ele vai abrir as portas e as coisas vão dar certo. As portas vão se abrir e você vai conseguir viver aquilo que Deus quer que você viva. E aquilo que Deus quer que a gente viva sempre é o melhor. Verdade. Mas exige ousadia da nossa parte. Então peça ousadia, porque Deus te dá e Deus te capacita. Pessoal, então chegamos aqui no final desse vídeo. Estaremos colocando outros vídeos com outros temas, pois existem vários temas, né, Gabriel? Que a gente vai ter que conversar com vocês. Outros líderes de outros clubinhos estarão aqui também conversando, trazendo várias dicas para vocês. O que a gente pede agora para vocês é que vocês curtam, que vocês sigam o canal e que vocês também sigam a nossa página lá no Instagram do Clubão BSB e comentem aqui suas dúvidas e também, se quiser, pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, que a gente vai estar te ajudando, tirando as suas dúvidas e caminhando juntamente com vocês, pois o intuito desse canal nada mais é do que a gente caminhar com vocês, pois o nosso chamado é esse. Eu tenho 28 anos, Gabriel tem 28 anos também, a gente já está muito tempo fora da escola, e é onde a gente mais fica, na escola. Então, se a gente tem essa idade, estamos lá é porque Deus assim quis, tá bem? Então, nos chamem que a gente está aqui para ajudá-los, tá bem? E a gente quer confiar essas informações para você levar o bastão também para frente, para você ser o próximo Timóteo, João Marcos da sua geração. Né? Nós precisamos muito de você. Jesus quer te usar, então se permita ser usado pelo Senhor e comece. Amém. Até mais, pessoal. Falou!